Muito bem, vamos dar sequência à nossa mesa, chamando agora os nossos colegas, começar por Edilberto Pontes. Todos nós o admiramos e conhecemos, nosso presidente do Instituto Rui Barbosa, até recentemente. Meu querido presidente da Tricom, Edilson Silva, também está aqui entre nós. E o meu queridíssimo amigo, nosso jurista, professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, também está aqui. Bom, diferente dos outros moderadores, eu já vou seguir fazendo uma prática que sempre digo com relação ao respeito. Cada um de nós tem 30 minutos para fazer a sua exposição, para a gente poder terminar às 2 horas e, assim, organizarmos o evento. Quer falar primeiro? Vou começar, então, com o meu querido Edilberto Pontes Lima, para fazer a sua apresentação sobre a avaliação das políticas públicas e o sistema de controle externo. 30 minutos. 12h41. Boa tarde. Boa tarde outra vez. Obrigado, Elvésio, pelo convite. Sei que você é muito disciplinador, já tirei até o relógio para marcar aqui. Não quero ser repreendido. Então, gente, obrigado. Vou falar outra vez sobre esse tema. Comentar também meu querido amigo Edilson, Jacobi, enfim, todos aqui. Arias, meu querido amigo, também. Obrigado, Arias, pelo convite, pela organização. Muito bom estar aqui nessa universidade tão importante, Granada, nessa cidade tão importante. Já estive aqui outras vezes e é sempre um prazer retornar aqui. Então, gente, vou falar sobre a avaliação de políticas públicas. Já tenho falado sobre esse tema várias vezes, dezenas de vezes, e sempre fico naquela apreensão de ter que dizer alguma coisa nova, alguma coisa não seja repetida, alguém que já tenha me ouvido não ouça as mesmas coisas. Eu sempre lembro de uma história, que também conto sempre, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que todos sabemos era um grande acadêmico, uma pessoa, um grande professor, com repercussão internacional, vários livros, enfim, um dos maiores sociólogos do Brasil, talvez do mundo, e ele resolveu ingressar na política, e na política ele andava candidato a senador com o Franco Montoro. O Franco Montoro, um político experiente, né, muito vivido, e ele iniciando na política. E aí, como um bom professor, o que é que ele fazia? Todo lugar que ele chegava, cada cidade que ele chegava, tinha um discurso novo. Um discurso muito bom, um discurso novo. E o Franco Montoro, depois o repreendeu. Olha, está muito bom, mas você tem que ter um discurso único. Você fica só querendo uma novidade sempre, mas você tem que ter um discurso único. Então, acho que nessa história de avaliação de políticas públicas, é um pouco isso, quer dizer, tem um equilíbrio entre a gente é um pouco político aqui, que a gente quer convencer as pessoas que isso é importante para o controle externo. Né? O Elvésio é um grande líder nesse tema, há muito tempo que ele nos convence, que ele convence o controle externo brasileiro que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente é cientista nesse sentido, né, de trazer algo novo, novas abordagens, o que a Intorsai está fazendo, o que os principais, a OCDE está fazendo, os principais centros do mundo estão fazendo nesse campo. Então, vou procurar ter a mensagem central, que é a importância do Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas brasileiros, o controle externo brasileiro, se preocuparem com isso. Né? Eu acho que muita gente aqui já está convencida, mas muita gente é nova, é jovem, todo dia o sistema está se renovando. Precisa se convencer também, né, da importância desse tema na nossa agenda. Então, o principal ponto, gente, eu acho que a principal mensagem, quando a gente fala em avaliação de políticas públicas pelos tribunais de contas, é que é uma mensagem, é uma tese, sim, até forte, Hinaldo, querido amigo, forte essa tese, no sentido de dizer o seguinte, olha, o Tribunal de Contas que fica apenas na conformidade, na legalidade, ele está entregando menos do que ele deveria. É nossa obrigação constitucional, inclusive, a sociedade espera de nós, dos tribunais de contas, mais do que isso. É importante avaliar a conformidade, legalidade, fundamental. Alguém tem que fazer, gente. Não vamos desprezar isso, não vamos minimizar o controle de legalidade, o controle de conformidade. Isso é fundamental, alguém tem que fazer, e o Tribunal de Contas tem esse mandato constitucional de fazer isso. Então, não vamos esquecer isso, dizer que isso é uma questão menor. Não é, na minha avaliação não é. Mas isso é suficiente? Também não é suficiente. Eu acho que essa é a mensagem principal. Temos que fazer mais do que o controle de legalidade e o controle de conformidade.
Esse é um ponto fundamental. Então, o que é basicamente esse controle tradicional que todos fazemos e é importante que se faça, como repito outra vez? Então, o gasto autorizado, todos nós fazemos isso é importantíssimo ainda, gente. No dia a dia, pelo menos nosso lá no TCE do Ceará, eu acho que essa é a realidade geral, Jacobi, boa parte, quando a gente faz um parecer contrário de uma prestação de contas de uma prefeitura, conta de governo, boa parte dos nossos votos, dos pareceres dos tribunais de contas, pela rejeição das contas de prefeitos, é porque ele teve gasto não autorizado. Interessante, quando a gente leu a exposição de motivos de Rui Barbosa, lá no século XIX, uma das razões do tribunal ter sido criado foi exatamente para isso, para olhar se o que estava se gastando tinha sido autorizado pelo parlamento. E hoje, né, Soraya? Até hoje a gente enfrenta isso e boa parte das nossas rejeições é porque se gastou sem autorização. Veja, isso continua essencial na nossa atividade. O gasto autorizado, a norma foi observada, não é? Seguiu a LRF, seguiu a lei de licitações e contratos, enfim, corretamente, isso continua fundamental ainda, são perguntas ainda fundamentais. Mas, como disse, é suficiente? A resposta, nosso entendimento, é que não. Então, a grande questão, gente, o gasto resolveu o problema? Ou seja, a educação melhorou, a saúde melhorou, não é? É isso também que a gente enfrenta todos os dias. A vida das pessoas melhorou? Uma questão fundamental, estou vendo aqui o Pelegrino, que gosta muito desse assunto, e do Val também, de Minas Gerais. Houve equidade, Stilac, houve equidade, se gastou de acordo com a lei. Mas aquele gasto não favoreceu só os mais ricos, só favoreceu quem tinha uma condição melhor. Aquela cidade que foi beneficiada, era a cidade que precisava mais daquele hospital, daquele posto de saúde. Não tinham cidades que tinham uma necessidade maior de hospital, de posto de saúde, do que aquela que recebeu o posto de saúde, o hospital. Aquele bairro que recebeu o benefício público, era realmente o bairro onde havia necessidade de maior investimento público. Então, alguém precisa fazer isso, e o Tribunal de Contas tem um papel na sua função de avaliar se houve equidade, se houve eficiência, se houve aprendizado institucional. Agora, a grande questão, gente, também é o que significa avaliar a política pública. Essa também é uma questão importante que a gente precisa olhar. Porque, à primeira vista, Rinaldo, a gente também tem que ter aquele cuidado muito grande de não virar uma palavra que eu gosto sempre de repetir, não virar um palpiteiro. Você ter avaliações que são superficiais. Avaliações, porque, gente, quando a avaliação é superficial, quando a gente realmente não entende do assunto, e é fácil falar e difícil fazer, porque são temas complexos, entender de saúde, entender de educação, entender dos grandes temas que a administração tem que lidar, ou a gente vai errar, ou vai ser superficial, ou seja, chover no molhado, vai falar o que todo mundo já sabe, então não interessa. Ou vai fazer uma recomendação errada, né, que vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Então, isso é fundamental, que a gente tenha, saber o que é exatamente a avaliação de políticas públicas, se apropriar disso, obter as melhores técnicas, a melhor metodologia de fazer a avaliação de políticas públicas da forma mais correta possível. Isso não é trivial, acho que é uma tarefa, inclusive, do Instituto Rui Barbosa. A gente lançou livros, né, tem feito vários temas sobre isso, seminários, cursos intensivos. Temos que fazer cada vez mais. Tenho certeza que o presidente Rinaldo tem isso na sua agenda como um elemento central. Então, essa distinção, né, do que é auditoria de conformidade, do que é auditoria financeira, a doutora Dolores falou muito bem sobre isso, o que é auditoria operacional, o desempenho. Sebastião, até a gente já teve alguns embates sobre isso, algumas discussões. Tem muita gente que acha que a avaliação de políticas públicas é a mesma coisa da auditoria operacional, auditoria de desempenho. Não é, né? É algo diferente. A auditoria operacional já foi um passo além, né? A auditoria de desempenho, um passo além, importante, olhar a eficiência, olhar a economicidade, mas a avaliação de políticas públicas, é a GAID 9020 da Intosai, que nós traduzimos na ANBASP 9020 no Brasil, o Instituto Rui Barbosa traduziu, sob a liderança do conselheiro Rinaldo, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que a eficiência, olhar a eficiência. Que perguntas ela procura fazer, para exemplificar? A teoria da mudança, a teoria da intervenção que foi utilizada nessa política pública, foi a correta? Ela faz sentido? Isso é um ponto, que a auditoria operacional não faz isso, essa pergunta. O desenho da política era coerente com o problema? Os instrumentos escolhidos eram os mais adequados? Houve impactos não intencionais? Isso é frequente, né? Às vezes, como se diz, o inferno está cheio de bem intencionados, às vezes a política tem um objetivo, e o objetivo e os resultados não são aqueles
que eram objetivos e, às vezes, tem impactos que nem esperava que tivesse, alguns bons, outros ruins, né? Tem efeitos colaterais que não tinham sido calculados. A política merece expansão, correção, encerramento, isso é fundamental, gente. Só que tem a política pública, que conhece, meu querido amigo Edilson, e não acaba nunca. Aquela instituição não acaba nunca, ela não existe, não tem razão mais para existir, aquela política pública não tem mais razão para existir, mas ninguém avalia, ninguém tem coragem de encerrar aquela política pública. Ao contrário, continuar aquela política pública, aumentar aquela política pública. Alguém tem que fazer isso, essas avaliações. Uma avaliação de política pública é tudo isso. Por isso que é muito mais que auditoria operacional, né? Então, o papel do controle externo, gente. O que é que a gente tem a ver com isso? Essa é uma questão muito importante também. Muita gente acha assim, ok, avaliar é importante, mas por que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Por que isso não é tarefa nossa? Isso não é tarefa, talvez, do Parlamento? Ou a tarefa da própria administração, do próprio Poder Executivo, ou das universidades? Não é? Então, a Intorsai, na NBASP, na GAI de 9020, trata muito bem sobre isso. Essa posição institucional muito favorável dos tribunais de contas, dos órgãos de controle externo, para exercerem esse papel esse papel institucional como uma instituição muito peculiar, muito única, que nenhuma outra instituição na sociedade preenche tantas características que os tribunais de contas preenchem, principalmente no modelo brasileiro, né? É uma instituição independente, é uma instituição neutra, que não tem, né, a gente olha a nossa composição heterogênea, ela não tem um viés político, né? Cada um pode até ter uma sua identificação, mas as decisões são colegiadas, um acaba contrabalançando o outro. É uma instituição que tem método, quer dizer, fazer auditorias, ele já tem método, né? Tem uma visão transversal da administração pública, é uma instituição também que pode fazer isso com transparência. E, claro, gente, os cuidados que a gente vai ter também para fazer isso bem, um dos cuidados que a gente tem, que a gente não pode tentar achar que a gente pode substituir o gestor. Avaliar não é substituir, isso é fundamental também. Então, os riscos que a gente tem que ter cuidado. Então, gente, quando as políticas públicas não são avaliadas, o que acontece? E o que é frequente que a gente vê, cada um na nossa experiência, tenho certeza que na Espanha acontece isso também, mas no Brasil, com frequência, o que acontece? O cidadão fica cercado só por narrativas, para usar uma palavra hoje tão na moda, né? O governo diz que a política foi um sucesso. Claro, cada um faz a sua política, quer dourar a pílula, né, dizer que foi maravilhoso, olha, não é a minha política maravilhosa, cada um vai valorizando o que fez. A oposição diz o contrário, foi um fracasso completo, coloca luz só nos defeitos, nos problemas. Os grupos de interesse só destacam o que querem destacar, né? Cada grupo de interesse, uma sociedade aberta é isso mesmo, cada um chega lá com os escritórios de lobby, seus grupos de interesse, né? Com estudos, mas estudos com viés, claro, viés, cada um com seu viés, com seus interesses, defendendo. Então, a opinião pública acaba recebendo fragmentos, cada com visões separadas. Então, falta, por isso que é esse papel, esse espaço institucional, o Tribunal de Contas precisa ocupar, uma instituição que tenha todas aquelas características que eu disse há pouco, independência, capacidade, autonomia, visão ampla, para fazer isso que nenhuma outra instituição está fazendo, que é ter uma visão realmente técnica, uma visão desinteressada e uma visão que possa realmente trazer essa visão com evidências institucionalmente processadas. Porque uma coisa é a universidade, Jacobino. Você que também foi professor, né, ainda é professor, né, da UDF, tudo, ainda é professor da UDF, eu também fui professor. A universidade, gente, é importantíssimo, todos sabemos isso, estamos aqui na universidade, toda a reverência às universidades. Mas a universidade não tem a força institucional de um Tribunal de Contas. Uma coisa é um grupo de professores fazer uma avaliação de uma política, né, a DOC faz ali, criam laboratórios, observatórios de políticas públicas. Isso é muito diferente da força institucional de um Tribunal de Contas fazendo aquilo. Quer dizer, institucionalmente, é muito mais forte a avaliação de políticas. Então, a avaliação séria introduz algo civilizador nesse ambiente, quer dizer, uma evidência institucionalmente processada, uma instituição realmente que tem um mandato constitucional para fazer isso. Não elimina o conflito político, não é objetivo, claro, gente, nunca é objetivo eliminar conflito político, sociedade aberta é isso mesmo, cada um tem uma opinião, vários partidos, vários interesses,
isso é normal que aconteça, faz parte do jogo, mas ela qualifica o conflito. Essa é a grande questão. Em vez de narrativas separadas, uma instituição, né, independente, neutra, preparada, faz essas avaliações, ou seja, permite que a divergência democrática se faça em terreno menos arbitrário. Ele qualifica a atuação do tribunal, qualifica o debate, qualifica a atuação, esses debates todos da sociedade aberta. Então, onde é que ele serve a cidadania? Que é o centro aqui da nossa... o segundo ponto, né? Tribunal de Contas, avaliação de políticas públicas e cidadania. Primeiro, fortalece a transparência. Então, discussões, debates com elementos, com dados, com evidências. Isso é fundamental. Transparência. Não é só publicar gastos, é preciso tornar os resultados inteligíveis. Segundo, accountability. Né? O gestor deixa de responder apenas por meios, seus relatórios, dourando pílula, e passa a ter uma instituição que faz aquela avaliação. Melhora a deliberação pública, o terceiro elemento. Claro, porque você vai deliberar, debater, discutir com base em dados, com base em evidências. Quarto, favorece a equidade. Exatamente por isso, Stilac. Veja, a gente sabe, numa sociedade aberta, que as forças são muito diversas, né? A correlação de força do debate público, tem gente que tem muito poder, tem muita influência, tem muito mais acesso a estudos, a professores, contrata uma grande instituição que quer favorecer determinada política, ela pode contratar professores, universidades, e fazer aqueles estudos, e vender aqueles dados, né, e para o debate público com esses dados, com as informações. Então, você tem uma assimetria muito grande nesses interesses que estão sendo disputados na sociedade. Se vier uma instituição neutra, como disse outra vez, que puder fornecer essas informações, esses dados, então favorece até a equidade no debate público, né? E nos seus estudos você vai ver, olha, alguém foi favorecido, alguém foi prejudicado, alguém ganhou muito mais do que o outro, então o debate público pode ter muito mais equidade. E, por fim, também produz aprendizado institucional, que é fundamental. A gente observar o que não funcionou e a passar a utilizar, abandonar o que não funcionou, pelo menos colocar luzes sobre o que não funcionou e colocar luzes sobre o que funcionou para retroalimentar o processo. Então, a gente olha na experiência internacional, o CDE tem estudos muito bons sobre isso, vários relatórios, quem quiser olhar na página deles, sobre a importância da avaliação de políticas públicas e sobre a importância dos órgãos de controle externo nesse quadro. Agora, gente, também o que a gente deve evitar. Esse é uma questão fundamental também para a gente não repetir erros do passado. Durante muito tempo, a gente olha a experiência internacional, a avaliação de políticas públicas, que o conselheiro Soares foi muito importante, nos anos 60, né? Na época se criou o orçamento-programa, isso esteve no centro do debate. Depois se desgastou muito, porque é o grande risco que a gente não pode cometer, o erro que a gente cometeu no passado, não os tribunais de contas, mas quem avaliava de uma forma geral, os técnicos de uma forma geral, que era achar que o avaliador agora se tornou o que faz, se tornou o governo. O Tribunal de Contas não é o governo, ele não foi eleito, ele não tem um mandato para executar, ele tem um mandato para avaliar, para controlar, avaliar como parte do controle, mas não um mandato para fazer diretamente. Parece uma obviedade isso, mas a gente vê que, na prática, muitas vezes, tem muito controlador querendo ser gestor, né? Querendo dar ordens. Ele não dá ordens, ele avalia, diz assim, olha, custo-benefício é esse, o impacto é esse, o impacto é aquele, custos, benefícios, equidade, esse tipo de questão. Mas não decide no lugar, porque muitas vezes o gestor vai dizer, olha, ok, Tribunal de Contas, eu como eleito, tenho os votos, vou bancar a minha escolha. Reconheço, a sociedade vai cobrar dele, do gestor, porque depois vai dizer, olha, o Tribunal de Contas havia dito que aquela não era a melhor política. Mas o gestor bancou. E a gente sempre gosta de dar esses exemplos, por exemplo, se talvez tivesse um Tribunal de Contas avaliando, deve-se construir Brasília ou não? Chegasse o presidente da República, vamos construir Brasília ou não? O custo-benefício é muito desfavorável. Vai aumentar a dívida do país? Enfim, uma série de argumentos que existiram na época, existe até hoje. Mas o presidente da República, eleito, disse que ia fazer e fez, tinha legitimidade para fazer. E bancou sua escolha, não é?
Então, avaliador não é decisor. Ele apenas coloca custos e benefícios para melhorar o debate público, até para pressão sobre o gestor, sobre o político eleito, depois ser maior, ser cobrado, porque olha, o Tribunal de Contas alertou. Mas é isso. Então, a segunda questão também é essa, o ônus argumentativo do gestor também é mais alto. Isso também é uma questão importante quando o Tribunal de Contas avalia. Então, temos que evitar esse tecnocratismo, no sentido que o Tribunal de Contas, os técnicos que vão decidir as coisas, não é assim. Não é? Indicadores, evidências não substituem juízos políticos, gente. A gente tem que ter um grande respeito pela democracia, é democracia qualificada, debate qualificado, mas nunca o governo dos técnicos, o governo do Tribunal de Contas. Não é isso. No Tribunal de Contas, não vamos cometer esse erro, pelo amor de Deus. O segundo risco, como disse, é a substituição do gestor. Depois é o punitivismo, que também é um erro que a gente tem que evitar, né? O punitivismo. Aliás, a Intossai, não é, o verso, chama muita atenção para isso, na Guide 9020. É nesse campo, gente, isso aqui não é fácil para a gente, é fácil falar, é difícil fazer, porque a nossa atuação é uma atuação de fiscalização, de auditoria, que muitas vezes vai à auditoria, grande auditor Hinaldo, para encontrar erros. Né? O auditor também tem esse viés de encontrar o que está errado, o que está o problema. Aqui não, o avaliador, ele não está preocupado em encontrar erro, ele está preocupado, o foco dele é melhorar a política. Então, muitas vezes, ele pega na mão do gestor para melhorar a política. Veja que até nosso viés profissional precisa se alterar. Aquele tribunal que não vai multar, que não vai apontar erro, nem dizer assim, com grande satisfação, a política está errada, fazer uma manchete lá no site do tribunal, que os jornais vão reproduzir, os blogs vão reproduzir, a política está errada. Né? Aquele tribunal cujo objetivo é apontar erros, apontar problemas, muitas vezes para constranger o gestor. Não é esse o objetivo, constranger o gestor. Ao contrário, é melhorar a política, ajudar o gestor a ser melhor. E um último viés, gente, que eu gosto também de ressaltar, também não é óbvio, quando a gente começa a avaliar a política pública, Valdeci, esse aqui é um grande problema que a gente tem. O avaliador, o professor, o técnico, e eu próprio, que sou economista, né, de formação, fiz doutorado em economia, é o seguinte, gente, a gente está muito atento a isso. Só tem valor aquilo que é mensurável. A gente escuta, às vezes, você não pode medir, não tem valor. Não é isso, gente. Muita coisa não tem mensurável quantitativamente. Tem coisas que, olha, gente, mas essa política pública, aparentemente um custo-benefício, um quantitativo, ela não é favorável. Ok, mas ela melhorou a coesão social. Ela melhorou aspectos não tangíveis na vida da sociedade. Então, não vamos também ficar com esse fetichismo, só tem valor aquilo que é mensurável quantitativamente. Não, tem muitas variáveis que não quantitativamente você não consegue mensurar, mas que devem ser consideradas na política. Esse também é um aspecto fundamental, não ficar nesse fetichismo do quantitativo. Só tem valor que pode ser medido com um número. Não é assim também. E, por fim, também, só reforçando, é a captura política da linguagem da avaliação, que a gente tem que evitar a todo custo. Então, com a visão equilibrada, né? Gilberto, 5 minutos. Estou concluindo. Sou disciplinado, viu, Everson? 5 minutos aí não encerrou, né? Essa visão equilibrada, exatamente isso. Qual é a visão equilibrada? Então, o caminho mais promissor, né? Que é o que está em linha, como disse, com a Intossai, com a OCDE, com as principais instituições do mundo, os principais tribunais de contas. Um controle externo que preserva sua independência, reforça a legalidade, não abandona isso, integridade, legalidade. Por favor, gente, usa métodos de avaliação sofisticados, isso é fundamental, dialoga com a universidade, está aí um papel também importante do nosso Instituto Rui Barbosa, um diálogo permanente com a universidade, com a sociedade também, né? E orienta sua atuação para geração de valor público. Então, a instituição de controle cumpre as 3 funções: protege o erário, melhora a qualidade das decisões públicas e, que é o nosso ponto aqui, gente. Isso é até uma novidade, é engraçado, a gente começou a falar nisso há pouco tempo. O Tribunal de Contas que fortalece a cidadania democrática, fortalece a própria democracia, né? O controle externo, ao fazer tudo isso, ao melhorar a qualidade das políticas públicas, a melhorar principalmente a qualidade do debate público, ele fortalece a própria democracia. Então, me parece
senhoras e senhores, que esse é o grande papel dos tribunais de contas modernos, contemporâneos, né? É um tribunal de contas que não abandona a legalidade, a conformidade, mas procura colaborar com a democracia, com o debate público e, principalmente, com um governo melhor, com políticas públicas mais eficazes, políticas públicas que entregam mais ao cidadão. E, por isso, contribui com a própria democracia. Obrigado, gente.